Olá, meus amados irmãos, é bom estarmos juntos novamente. Quero pensar com os irmãos nesta oportunidade a respeito do seguinte texto bíblico. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, verso de número 8 até o 10. Então eu quero pensar com os irmãos nesta oportunidade a respeito da seguinte temática: reencontrando valores perdidos. Provavelmente a dracma que esta mulher perdeu fazia parte do dote que ela havia recebido de casamento. Na Palestina era um costume as mulheres se enfeitarem com moedas do seu dote. Então esta mulher provavelmente ela perdeu uma dessas moedas e tudo indica que era uma mulher de condição humilde. Então ela resolve ir atrás dessa moeda. As casas do tempo antigo eram diferentes, muito diferentes das nossas. Eram lares onde havia uma pequena abertura próxima ao teto para que entrasse ventilação e um pouquinho de luz. Então mesmo durante o dia, aquela casa ela era escura, o chão era desnivelado com várias fendas. Quando encostava-se ali um pedaço de pedra, uma pedra na outra. Então esta mulher sabia que aquela dracma estava perdida dentro da sua casa e ela resolve procurar, e ela vai procurar com determinação. Eu acredito que esta ideia ela se encaixa muito bem com a realidade de muitos lares, onde valores estão desaparecendo e precisam ser reencontrados para que a família seja restaurada, para que a alegria seja restabelecida. E uma observação que nós podemos fazer é: o valor perdido deve ser encontrado dentro da sua própria casa. E aí nós vamos encontrar quais são os valores que estão perdidos dentro da nossa casa. Eu quero enumerar alguns para os irmãos. Primeiro deles, perdeu-se a dracma do respeito, que é considerar o valor do outro, que é tratar as pessoas com dignidade, que é dar importância a elas. Quem respeita, ouve. Quem respeita, dialoga. Quem respeita, conversa. Quem respeita, troca uma ideia. Quem respeita, participa dos sonhos dos outros. Uma segunda dracma que nós podemos colocar que foi perdida é a dracma do carinho. Quantas pessoas hoje não têm mais carinho dentro de casa? Carinho tem se tornado algo raro. Carinho é uma outra forma de nós manifestarmos amor. É o carinho do beijo, daquele abraço apertado, daquele abraço gostoso. É o carinho dos pais para com os filhos. É o carinho entre irmãos. É o carinho entre os cônjuges com elogios, em priorizar o outro, em ter prazer em estar ao lado do outro, perto do outro. Quero lhe fazer uma pergunta. Você já demonstrou carinho para os da sua família no dia de hoje? Se ainda não fez, há tempo de fazê-lo. Uma terceira dracma que foi perdida. Perdeu-se a dracma da espiritualidade. A vida religiosa e espiritual tem se limitado para muitas pessoas em apenas alguns eventos religiosos, um casamento, um batizado, um funeral, a apresentação de um filho. Alguns vão um pouco além e acabam frequentando dominicalmente uma igreja, mas em casa nada. Não há mais louvor, não há mais vida de oração, não há mais culto doméstico. Pelo contrário, hoje nós temos visto outros elementos ocuparem o espaço da espiritualidade. É a televisão, é a internet, são os youtubers da vida e assim por diante. Mas nós não podemos perder de maneira nenhuma
o local secreto de oração. Nós não podemos perder de maneira nenhuma a nossa vida a sós com Deus. Poderia falar de muitos e muitos outros elementos, mas eu creio que esses são suficientes para nos despertar à reflexão. Pense, quais são os valores que você tem perdido, além destes valores que aqui foram mencionados, que aqui foram apontados, que precisam ser reencontrados dentro do seu lar e talvez dentro do seu próprio coração. Como reencontrar os valores perdidos? No texto nós encontramos atitudes sábias desta mulher que perdeu a sua dracma, a sua moeda. Atitudes que devem ser imitadas por nós, que nos ajudam a reencontrar os valores que estão desaparecendo dentro dos lares. Primeiro, decida você mesmo procurar e reencontrar o que foi perdido. O texto é muito claro. O texto diz, porque achei a dracma que tinha perdido. Fala que ela mesma procurou e ela mesma achou. Não ficou esperando que outros fizessem isto por ela. Não ficou esperando que outros fizessem aquilo que ela deveria fazer. Você acha que alguma coisa precisa ser encontrada dentro do seu lar? Decida você mesmo. Ser usado por Deus nesta missão. Levante-se, vá atrás, busque, não fique esperando por outros, faça aquilo que é necessário. Segundo, valorize os pequenos detalhes. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu apenas uma. Mas observem que, mesmo ficando com 9, que era a maioria, ela não esperou perder a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Parou para buscar o que se havia perdido. Parou para correr atrás do prejuízo. Não deixou as coisas se avolumarem. Ela pensou, eu vou resolver isso agora. Eu vou resolver isto já. Quais são os pequenos detalhes dentro de um lar? É um bom dia, um boa tarde, um por favor. São aquelas palavrinhas mágicas. Outro detalhe que nós não podemos esquecer é de dar os parabéns no dia do aniversário, no dia do aniversário de casamento. Também não podemos ser negligentes quanto ao cuidado pessoal, à higiene pessoal, ao bom asseio. Faça uma reflexão. Quais são os pequenos detalhes que você tem desprezado? Peça a Deus discernimento quanto às suas ações e orientação do Espírito Santo para voltar a praticar estas boas ações. Terceiro, não aceite a perda como um acontecimento normal. Diz o texto que a mulher procurou diligentemente, procurou atentamente, procurou de forma disciplinada. Isso nos mostra o seguinte, que ela não se assentou na cadeira da conformidade ou do conformismo, dizendo, a vida é assim mesmo, não adianta fazer nada, não adianta ir atrás, as coisas não vão mudar, deixa para lá, é uma dracma tão pequena, é de um valor tão insignificante. Não, ela se incomodou, se preocupou, se inconformou, reagiu, foi atrás. Na verdade, muitos acham que não adianta procurar, então não procuram, então não vão atrás. Outros sentam-se na cadeira do conformismo e dizem, é assim mesmo, não tem como melhorar. Não aceite a perda como um acontecimento normal. Decida agora mesmo procurar um meio de encontrar o que foi perdido, de melhorar o seu lar e de salvar a sua família. Quarto elemento, humilhe-se para fazer as mudanças necessárias. A mulher apanhou a vassoura, levantou a poeira, varreu a casa inteira, com certeza removeu o tapete, mudou os móveis de lugar. Ela estava decidida a encontrar. Olha, varrer incomoda. Varrer aqui, vamos usar no sentido figurado, é mexer naquelas áreas, naqueles cantos da nossa vida e até mesmo da família onde existem círculos viciosos. Então,
Isso às vezes incomoda, mas será que não é isso que está faltando dentro do seu próprio lar, na sua vida? Vou dar algumas sugestões aqui. Varrer sua boca para produzir palavras boas, palavras que abençoam. Varrer seu tempo para dedicar-se mais a Deus e à família. Varrer a sua arrogância para dar mais espaço ao aprendizado e ao serviço ao próximo, a começar no seu lar. Varrer sua mente dos pensamentos impuros. Varrer o seu coração de toda espécie de maldade. Então, meu querido, humilhe-se na presença do Senhor, santifique-se. A palavra do nosso Deus vai dizer lá em Josué capítulo 3, no verso de número 5, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Humilhe-se na presença do Senhor, santifique-se e você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Você vai ver Deus fazer grandes coisas em sua família. Você vai ver Deus transformando o seu lar de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural. Um outro elemento, um quinto elemento, seja esforçado, seja obcecado com este propósito. É fortíssima a expressão do texto. O texto vai nos dizer até encontrá-la. Aquela mulher não parou de procurar enquanto não encontrou a moeda que ela havia perdido. Aos que procuram os valores perdidos dentro do lar como meninos mal mandados. Ou seja, dá uma olhada por cima e diz, olha, não adianta, não consigo encontrar, e deixa para lá. Está debaixo do seu nariz, está diante dos seus olhos, mas não consegue encontrar. Então, coloque a restauração do seu lar como um ideal para a sua vida. Talvez não será fácil, mas não desista facilmente. Vá em frente. Continue procurando um método, um meio, uma bênção para o seu lar, para ele voltar a ser o que era ou o que você deseja que ele seja. Por último, e talvez o mais importante de tudo, que é a primeira ação desta mulher, ela iluminou o ambiente. Ilumine o ambiente. A primeira coisa que a mulher fez foi acender a lamparina. No escuro, ficaria dificílimo encontrar. Ficaria dificílimo procurar aquele objeto tão pequeno que havia sido perdido. Talvez você não tenha achado nada de valor na sua casa porque falta acender a luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que nós precisamos. Tem pessoas sofrendo porque perderam os valores em casa e sofrem mais ainda porque estão procurando às escuras. Não acham. Estão cansadas, desesperadas, desanimadas. O que falta? Falta acender a luz. O envolvimento sério com Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma a nossa família. Isto é básico para encontrar ou reencontrar os valores perdidos, sejam eles quais forem. Ter Jesus, se entregar totalmente a Ele, deixando dirigir a sua vida pela palavra, procurando sempre estar em comunhão com Ele, pela oração e dispondo-se a servi-lo, é o caminho para reencontrar os valores que estão perdidos. Todo esforço, guiado por Deus, dá bom resultado. A Bíblia vai encerrar este trecho, vai encerrar esta parábola, dizendo que aquela mulher encontrou a moeda perdida. E ela então diz o seguinte para as suas amigas, verso 9, alegrai-vos comigo. É a alegria que se opõe ao caos, é a alegria que se opõe à dor, ao alvoroço da tragédia, que se opõe à angústia, a alegria que empurra o desespero para longe, a alegria que expulsa as lágrimas e toda situação de perda, é a alegria de um testemunho contagiante por aquilo que Deus fez. Você vê
alegria no lugar onde mais precisa haver, transbordando em sua casa. Precisamos muito da alegria do Senhor em nossos lares, porque quando a alegria do Senhor está presente no lar, ele se torna um pedacinho do céu. E tudo mais vai bem, apesar das dificuldades. O salmista vai dizer de uma forma muito categórica: tornaste a dar-me a vida, e as abundantes alegrias que há na tua presença. A vida ao teu lado é um gozo permanente. Salmo de número 16, verso 11. Deus, de fato, é aquele que espanta a tristeza por meio da alegria, uma vez que na presença dele há abundância de alegria. Encerro esta reflexão dizendo para você o seguinte: abra o coração e deixe Cristo entrar, e você terá luz para encontrar ou reencontrar os valores perdidos. Jesus é o Salvador da família. Jesus, ele quer transformar a tua família. Vamos orar. Senhor Jesus, se há valores perdidos nos lares das pessoas que me ouvem, que o teu Espírito Santo ilumine as suas mentes e, orientados pelo Senhor, possam encontrar ou reencontrar aquilo que porventura perderam. Que o Senhor restaure, ó Deus, a alegria no lar de cada família. Que o Senhor restaure, ó Deus, a alegria em cada coração. E que no nome poderoso de Jesus, nossas vidas e nossas famílias sejam transformadas para a honra e para a glória do teu nome. É por Jesus que nós oramos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, que você realmente tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Guarde a tua mente e guarde o teu coração. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.